Fala, futuros Megis, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Na Mira do Pro. E hoje vamos estar trazendo uma partida de Toshiaki Cubo. Mas antes, já deixa aquele seu curtir que ajuda muito a divulgar o nosso trabalho e o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e todas as notificações, pois dessa maneira você receberá todos os avisos de vídeos novos que saírem. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Fala, futuros Megis! O Na Mira do Pro de hoje vamos falar sobre o jogador profissional Kubo Toshiaki, nono Dan, um jogador que relativamente faz parte da escola Sakata. Lembra do Sakata Sankishi que falamos no passado, no vídeo anterior? Devido ao seu mestre ser Waji Hitoshige, que foi aluno de Fujiuchi Kingo, um dos alunos do mestre Sankishi Sakata. Nascido no dia 27 de agosto de 1975, Toshiaki Kubo já foi detentor dos títulos Osho e Kyo. Nasceu em Kakogawa, Hyogo, aprendeu Shogi quando tinha 4 anos de idade e foi encorajado por um amigo de seu pai e logo estava jogando Shogi regularmente no Kobe Shogi Center, nos arredores de Kobe. O profissional de Shogi, Hitoshige Waji, gerenciava o centro naquela época. Waji se tornou professor de Kubo, de jogar em uma partida com handicap, Naked King, apenas o rei. Em 1986, Kubo avançou para a semifinal do 11º torneio Meiji da escola elementar, quando estava na 5ª série, mas perdeu para quem seria no futuro profissional de Shogi, Daisuke Suzuki. No mesmo ano, Kubo entrou na escola de aprendizes da Associação Japonesa de Shogi com o ranking de 6º Kyo, sobre a orientação de Waji. Ele conseguiu o status de profissional e 4º Dan no dia 1º de abril de 1993, com 17 anos. Kubo venceu seu primeiro título em 2009, quando derrotou Yasumitsu Sato, e defendeu o título 2 vezes, uma vez contra Yasumitsu Sato e outra contra Akira Watanabe. Perdeu o título contra Masataka Goda em 2011. Em 2009, após tentativas de vencer o título Osho contra Yoshiharu Habu, ele finalmente venceu e conseguiu o título de Osho, que na época o fez Toshiaki Kubo duas coroas. Defendeu o título uma vez contra Masayuki Toyoshima e perdeu no ano seguinte para Yasumitsu Sato. Em 2017, ganhou o título de Osho novamente, vencendo Masataka Goda, e defendeu o título em 2018 contra Toyoshima e perdeu o título para Akira Watanabe em 2019. Em setembro e outubro de 2019, Kubo desafiou Takuya Nagase Oza, porém não conseguiu vencer, perdendo a partida favorável a Nagase por 3-2. Seu estilo de jogo é torre dinâmica, o mais comum entre os profissionais. É jogador de torre estática, porém Toshiaki Kubo, Takeshi Fuji e Daisuke Suzuki são coletivamente referidos como os 3 grandes de torre dinâmica. Então, hoje vamos ver uma partida entre Toshiaki Kubo versus Masataka Goda, onde conseguiu o Kifu da partida entre os dois do ano de 2012, ano em que Kubo perdeu o título. Acredito ser a última partida do título Osho. Vamos aprender um pouco com essa partida que foi muito interessante. De Sente temos Toshiaki Kubo e de Gote temos Masataka Goda. Vamos ver a primeira posição da partida de Toshiaki Kubo versus Masataka Goda. Então vamos seguir aqui. Toshiaki abre o peão de 7-6. Goda responde com o peão de 3-4. Seguindo agora Kubo avançando mais uma vez o peão de 7-5. Goda avança o peão de 8-4. E Kubo traz a sua torre para 8-7. Nessa posição vemos que Kubo joga uma linha de Kikishida, uma abertura agressiva de Sankenbisha, uma linha que tem vários golpes táticos de começo em ambos os lados. Não é comum ver partidas assim jogadas entre os profissionais. Essa posição é somente para ver a abertura usada, pois vamos saber nas posições mais adiante como chegamos em determinada posição.
Até aqui, nessa posição, não saímos das teorias da abertura. Depois desse movimento que o Gautier fez, avançando o peão de 6-4, podemos ver a ideia, que é avançar um pouco as peças, começando a colocar o prata em 6-4, nessa posição aqui, e logo em seguida começar a conectar os generais. Mas aqui ele já tem um castelo praticamente pronto, e essa formação é chamada de half mino, bem comum em aberturas que seguimos com um jogo um pouco mais rápido. Qual seria o lance possível aqui? Levando em conta que avançar o peão para 6-6, que seria esse avanço, aqui, acabaríamos travando a torre, né? Então não é um lance bom, é um lance ruim porque deixa a coluna 8 mais fraca. Nesse caso, jogaríamos o peão de 8-6, o que poderemos seguir com aqui o lance, avançando o peão de 8-6, como estamos vendo. Então aqui, peão de 8-6, avançando esse peão de 8-6, peão captura 8-6, o torre captura 8-6, peão em 8-5, a torre recua para 8-8, aí ele Goda já começa a avançar seu general para 6-3, general de prata de cubo para 7-6, com a ideia já de fazer essa captura para forçar a troca de torres. Cada torres, dependendo de como é o adversário, ele trocaria se for um jogador agressivo. Se é um jogador posicional e mais sólido, o jogo preferindo manter a torre e querendo brigar pela coluna. Então vamos continuar, como eu tinha dito, e vamos seguir com a variação que a engine considerou ser a melhor. Então seguiu dessa maneira a variação da engine: peão captura 8-5, torre captura 8-5, torre para 8-6, torre captura 8-6, general de prata captura 8-6, e aqui vemos nosso primeiro drop da torre em 6-9, atacando aqui assim o ouro e também aqui o peão, né? Mas vamos continuar. Torre de novo agora pelo cubo em 7-9, sugerindo a troca de torres, né? Bispo em 8-7, protegendo a torre meio que descoberto e tocando o ouro. 6-9, bispo captura 7-8 e promove, tocando a torre. Torre para 5-9 e aqui um drop de ouro em 6-8, deixando aqui a torre sem casas. Então agora seguimos de torre dropada em 8-3, general de ouro para 7, que ocorreu na partida. Então ela seguiu dessa maneira: peão para 6-4, ouro para 7-1, peão captura 8-5, torre captura 8-6, torre recua para 8-2, cavalo para 7-7, 6 e por fim torre dropada em 5-4. Então foi essa que ocorreu na partida mesmo, tá? Com a que foi jogada pela engine, um pouco mais conservadora, recusando, atacando a torre, o que era possível de jogar também. Só que nessa posição sem T está melhor. Gautier ainda não fez castelo, os generais estão um pouco longe, mas o rei de Gautier ainda está seguro. Então vamos ver a próxima posição para analisar, que será uma posição mais de final de jogo. Nessa posição estamos no movimento 82 da partida e ainda teremos uma batalha longa, apesar de parecer que estamos bem perto do final. Fazendo um balanço geral dessa posição, Gautier agora tem a iniciativa no ataque e está com a vantagem. Cubo consegue segurar esse ataque? A melhor resposta aqui seria o ouro capturando 6-8 aqui. Ainda tem um ataque massivo por vir e a partida seguiu assim. Vamos dar uma olhadinha. Então, o ouro captura 5-8, cavalo dragão captura 5-8, prata em 4-9, defendendo ali a lança. Cavalo dragão recua para 6-8, tocando a torre. Torre para 7-8, cavalo dragão captura 7-8, ouro captura 7-8,
cavalo em 5-7, tocando a lança. E por fim, a lança em 5-8, saindo do ataque do cavalo. Então seguiu aqui essa variante. Nessa posição não precisamos utilizar os cálculos da engine, que por se tratar de um fim de jogo, os profissionais tendem a acertar as decisões. Não jogam sempre os lances mais fortes, mas sempre os lances que estão ali no top 3. Um outro motivo é de que qualquer movimento dentro dos lances candidatos, o Gotê já está com uma boa vantagem. Então vamos ver a posição final dessa partida. Nessa posição, Sentê tem que tomar uma decisão, começar a atacar ou a defender. Por estar quase sem saída, a melhor opção seria defender, colocando um prata em 3-9, por exemplo. Mas mesmo assim, Gotê já está com a partida ganha. Os lances de arremate nessa partida se seguiram dessa maneira. General de prata captura em 4-9, lança em 4-4, tocando o prata assim lá embaixo, ameaçando. Prata em 5-2, tentando forçar um ataque aqui. E lança, captura em 4-9. Seguindo aqui, o Sentê desiste, simplesmente por não ter como chegar ao rei adversário primeiro. Note que o rei de Sentê está sem nenhuma defesa. E Gotê dispõe de material suficiente para realizar um tsume. O Na Mira do Pro vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa análise. Deixe seus pedidos também de partidas que vocês querem que apareçam aqui no nosso quadro. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e convide para vir estudar Shogi junto com a gente. E mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal, você está esperando o quê? Se inscreva, ative o sininho e todas as notificações para que você não perca nenhum de nossos programas. O Na Mira do Pro fica por aqui e até mais, pessoal!